E conforme eu disse, né, no começo do programa, minha amiga Arlete Menegatti veio hoje de Jundiaí para cá para a gente fazer um programa juntas, para ela falar sobre o trabalho dela de constelação. Todo dia eu falo, né, indico, você que mora em Jundiaí, fala as cidades próximas. Bom dia, Arlete. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Simone, é a região toda que compreende Jundiaí e Campinas. Então tem Valinhos, Itupeva, Vinhedo, Cabreúva, Louveira, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista. Salto, Itu, Cabreúva, falei? Falou. Falei. E aí vai, né? Eu tenho clientes de Americana, de Piracicaba, de Campinas, de vários lugares, até de Ilhabela, que já é mais distante. A gente tem vários clientes ali. É, porque acaba sendo mais caminho. Então você pode, né, em vez de vir para São Paulo fazer constelação aqui comigo, pode fazer com a Arlete nessa região. E hoje a gente vai falar de um assunto tão interessante, né, Arlete, que é o equilíbrio de troca, que a gente já falou sobre os excluídos num primeiro momento. Daí hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de troca, que é a segunda ordem do amor. E depois, num terceiro momento, o mês que vem, ela volta para a gente falar sobre a hierarquia. Mas é muito interessante esse tema, né? Muito interessante. Nós falamos o primeiro já, né, sobre as exclusões, né, o que causa quando a gente impede que a pessoa, pensa que impede, né, que um membro da família pertença. E hoje a gente vai falar sobre o dar e receber. Só queria fazer um parênteses para quem não ouviu isso ainda. O Bert Hellinger, que é o criador, né, da constelação sistêmica, ele observou, né, ele descobriu que existem algumas condições, algumas leis que regem os relacionamentos. E são essas três que a Simone acabou de citar. E hoje a gente vai focar na segunda, que é esse equilíbrio da troca entre o dar e o receber. Né, em toda a relação existe algum tipo de troca em algum momento. E quando uma pessoa doa, e nessa relação ela pode ser entre casais, entre amigos, uma relação profissional, qualquer relação. Então, se uma pessoa doa, né, aquele que recebe, ele sente uma necessidade de retribuir. É como se fosse uma obrigação. Né, ele sente uma certa pressão, enquanto ele não vai e não retribui aquilo que ele recebeu. A hora que ele retribui, se é de uma forma equivalente, se equilibra novamente. Então, para quem está vendo no vídeo, né, a gente vê que é um movimento assim. Quem doa fica num movimento maior, quem recebe fica nessa sensação de pressão, um certo desconforto, até que retribui, e aí ou retribui bem equivalente e isso se equilibra, ou se quer criar um vínculo, retribui um pouquinho mais e fica na posição de doador. E aí se realmente é recíproco, que quer também retribuir, continuar, reforçar esse vínculo, também doa um pouquinho mais. E esse recebe um pouquinho mais. E aí fica esse movimento como se fosse um motor, né? Que gera um movimento e que possibilita o vínculo e dessa relação, uma relação saudável, onde horas eu estou como doador e horas eu estou como um recebedor. Uhum. E essa relação continua. Mas existem algumas situações em que a pessoa ela não quer ficar nessa pressão, nesse desconforto. Vamos chamar que, em princípio, quando você fala isso, parece que esse desconforto, né, essa sensação de que eu preciso dar, de sentir uma certa dívida, porque algumas vezes você recebe um presente, um carinho, uma mensagem, Lógico, como você disse outro dia. Então, enquanto você não responde aquilo, você não responde, não retorna aquele telefonema, você se sente culpado, né? Uhum. Você sente essa pressão, essa culpa. Mas isso, e eu gosto muito da constelação nesse sentido, porque ela faz muito a gente olhar para as coisas de uma outra maneira, né? Isso não é ruim, porque essa sensação é que me faz ir lá e fazer um movimento de doação e continuar fazendo esse movimento, que é o jogo da vida.
né? E que isso continua e dá movimento para as relações. Agora, há alguns casos em que a pessoa não quer sentir esse desconforto, né? Não quer criar esse vínculo. Ou seja, não quer sentir que ela está devendo algo, que seja um retorno da ligação, que seja, ela me mandou um presente e agora eu não sei o que eu faço, como é que eu vou devolver isso, enfim. E aí há pessoas que reagem de duas maneiras. Tem aquela que não recebe, né? Simplesmente ela não recebe, põe como um tabu. E se ganha algo, você vai na casa de uma pessoa, quando você chega com um presente, com alguma coisa para ela, né? E a pessoa já pega do armário alguma coisa e já te devolve na hora. Aquela coisa de pega e devolve na hora. Porque não pega, não recebe aquilo e no momento adequado, com carinho, você pensa em algo e retribui. Porque não quer ficar nessa condição. Geralmente, essas pessoas, elas se sentem, né, especiais ou melhores, né? Elas não querem esse vínculo, elas não precisam receber, né? Então, só que aí elas não entram nesse jogo, nesse movimento. Né? E elas se sentem exploradas, porque elas acabam encontrando pessoas que, entre aspas, só exploram, né? Porque ela fala, poxa, mas eu só quero dar, porque receber para mim é algo muito difícil. Então, eu só arrumo pessoas que também só querem receber e não querem dar. E ela fala, poxa, mas porque isso é uma sina na minha vida, né? E essa atitude de quem dá demais, né, ou só dá, ou então sempre dá demais, né, muito a mais, porque esse equilíbrio, ele pode existir quando é sustentável, né, a gente pode usar esse termo aqui também, quando eu te dou algo que é possível para você retribuir do mesmo tamanho. Né? Agora, uma pessoa que dá demais, ela quebra essa relação, porque ela é possível aqui. Né, dá para sustentar isso. Agora, quando uma pessoa... Então, você vai e me dá uma blusa bacana. Aí eu pego com carinho, eu sei que você quer um livro, eu te dou um livro. Aí, de repente, você tem muito dinheiro, você vai me dar um carro. Pá! Não tem como, né? Aí você me dá um Jaguar. Exatamente. Depois dou uma viagem, daí dou uma casa. Isso. Aí o que acontece? Como que essa pessoa que recebeu isso, né, ela vai olhar para essa outra? Ela vai se sentir devedor para o resto da vida. E essa pessoa que está doando tanto, né, ela tá doando demais, ela tá tirando a dignidade dessa outra pessoa. E o que vai acontecer é que essa pessoa vai se afastar. Então, por isso, muitas pessoas que doam demais acabam sendo solitárias e até amargas, né? Porque acabam ficando nessa condição de sozinho. Porque tem aquele que doa demais e reivindica, cobra, né? Então, faz tudo pela família inteira, daí sai cobrando. Não, mas eu paguei estudo para você, fiz isso para você, e não recebi nada. E não vai receber, porque está doando acima do que é possível para outra pessoa devolver. Né? E tem aqueles que doam e não reivindicam, que só doam, que é assim, aquela postura, melhor você ficar devendo do que eu. É verdade. É melhor essa sensação ficar com você. E aí você vai ser o meu eterno devedor. O Bert diz que isso é o ideal do ajudante, né? Mas existe um ponto bem interessante também, que às vezes a gente está, por exemplo, num relacionamento afetivo e a gente não reconhece. Eu já vi mulheres falando, poxa, mas eu sustentava a casa, eu pagava tudo e meu marido nunca fez isso, nunca fez aquilo, só que ele deu outras coisas que ela e os filhos precisavam. Então, às vezes a gente quer que a pessoa devolva na mesma moeda, e igual, a moeda, né, de troca do outro, às vezes tem uma preciosidade tão grande que a outra pessoa não percebe isso. Porque não é igual, né? Não é idêntica, não é da mesma forma. E a gente tem que estar atento a tudo. E, inclusive, tem pessoas que reclamam muito, né? De alguns relacionamentos, ou até da própria profissão. Eu não tenho retorno, né? Da minha profissão. Eu trabalho tanto, eu não tenho retorno. Mas o que você faz? O que você investe, além daquela rotina que já estava dentro do programa, quando você entrou e pegou aquele trabalho? O que você investe a mais? Você faz algum curso? Você investe algum dinheiro, um tempo para ler um livro a mais, para fazer um treinamento? O que você doa
para poder receber de volta, né, um reconhecimento financeiro, retorno, para ter esse retorno que você tanto reclama, né, reivindica, mas o que você doa, né, a gente muitas vezes fica numa condição de receber, né, porque tem esse outro lado também, da pessoa que quer receber, mas não faz um movimento também de doação. A gente precisa também doar, investir numa relação, investir em um trabalho para que ele possa retornar para nós. E tem também o que é escravo do trabalho e que dá demais, né? Então, quando você também dá demais, né, e não é reconhecido, às vezes isso tem a ver com a relação dos pais, né? Muitos filhos querem que os pais reconheçam o que eles fizeram e muitos pais não reconhecem que às vezes os filhos também fizeram muitas coisas por eles, né? Ou os filhos não reconhecem que os pais fizeram muito por eles. Então, esse equilíbrio de troca, eu acho que é uma das, né, todas as leis, lógico, são tão importantes, mas essa eu acho que é uma lei que a gente usa em tudo, para tudo na vida, para tudo ficar equilibrado, desde uma pessoa que trabalha na nossa casa, até uma sociedade, até um relacionamento afetivo, um relacionamento de amizade. Tudo acaba entrando nesse equilíbrio de troca, né? Muito legal. Muito, e o que tem por trás, né, daquele que doa demais, por que essa necessidade? Tem um caso, não é uma constelação, né, é uma situação que aconteceu muitos anos atrás, de uma pessoa que conheceu uma mulher que tinha um projeto, ela se identificou, gostou muito daquele projeto e se empenhou, começou a se dedicar, conversou com ela, montou toda uma estrutura, e investiu muito dinheiro, muito tempo, muita energia e estava totalmente, mas totalmente dedicada àquilo. Até que chegou um momento que ela falou, olha, se precisar eu deixo o meu filho para me dedicar a isso. E eu não estou exagerando nesse exemplo, porque eu presenciei, eu ouvi isso também. Eu estava junto ali. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, a dona desse projeto afastou ela. Afastou. Porque olha, quando ela diz isso, eu deixo até o meu... Olha o peso que ela jogou nisso, né? Uhum. Olha o quanto ela deu, olha que absurdo isso. E nenhuma relação suportaria isso. E a outra se afastou e deixou tudo que foi montado, toda a estrutura, tudo, e saiu, tirou ela. E é claro que a sensação... Por isso que é importante a gente entender essas ordens, a gente está fazendo, né, alguns programas específicos para cada ordem, porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue entender o que aconteceu nessa situação, por exemplo, porque a moça que investiu isso tudo, ela ficou completamente magoada, não entendeu, falou, nossa, isso é muita ingratidão. O que houve, né? Porque ela não conseguiu achar um defeito em nada do que ela deu demais. Exatamente. E relacionamentos afetivos, às vezes uma pessoa vai embora porque recebeu demais, ela perde a dignidade, né? Então a gente acha que fez tudo pelo marido, tudo pela mulher, e ele vai embora, o que acontece? Deu demais. Exatamente. Gente, então, Arlete, quando é a próxima constelação em grupo, você atende individual, em grupo em Jundiaí, né? Então o telefone é o mesmo que o meu, né? Aqui de São Paulo, isso. 0 operadora 11 3258 8909. Então é a mesma central que agenda para mim e agenda para a Arlete também, mas a Arlete trabalha em Jundiaí, 3258 8909. Quando é a próxima constelação em grupo? Dia 4 de abril, sexta-feira à noite, às 19 horas, e a outra é dia 17, um sábado de manhã. Então é só ligar 3258 8909 ou também no seu celular. Isso, é 011 97310 5511. Então, 97310 5511. E o site é Arlete Menegatti, com 2 T's e no final.com.br. Isso mesmo. arletemenegatti.com.br. E esse programa também estará no YouTube, disponível para vocês, e também no seu site e no Facebook. Arlete Menegatti, também, 2 T's e no final.